Fala galera, hoje a gente vai falar sobre ela, uma Irish Red Ale que eu fiz. E eu vou falar sobre tudo dela nesse vídeo, acompanha aí. Vou falar inicialmente sobre a receita, né? E depois a gente vai para a parte da abraçagem e finalmente a degustação. Essa cerveja ela tem que ter, ela é uma irmã, uma releitura, digamos assim, ó, da Bitter, da English Bitter. Ela lembra bastante, para falar a verdade, uma English Bitter, só que ela tem um maltado levado mais pro tostado. Então tem um leve tostado, o amargor dela pode ser intenso como a da Bitter, mas não é tão intenso como a da Bitter. E a principal questão dessa cerveja, do estilo dela, é que não pode ser doce. E aí, pro padrão brasileiro, praticamente as Reds que eu tomo aí são doces, adocicadas, mas isso dizem que é em função da oxidação da cerveja que vem lá de fora. Então o brasileiro aprendeu a beber esse estilo aqui adocicado e acostumou com esse paladar, mas não, o correto é não ter esse dulçor, e a minha não tem esse dulçor. Bom, eu usei alguns maltes aí, mas o malte que eu acho mais legal de todos, que dá essa cor inclusive, é o Red X, que é da Best Malts. Todos esses maltes que eu comprei aqui foi lá no Alexandre Rezende, vou deixar aí embaixo na descrição os contatos dele, ele tem todos, tá? Se quiser é só falar lá, ó, manda aí a abraçagem do Robinho da Red de 10 litros, ele já vai fazer para vocês ali na hora. A questão de lúpulo não é o forte dessa cerveja, não é o foco principal, então eu usei aí os lúpulos basicamente para trazer amargor, tanto é que eu uso em 60 e 30 minutos, então o foco não é o lúpulo. Braçagem eu fiz em 67 graus, 66, 67, eu tentei deixar ali mais próximo de 67, então a gente faz a abraçagem inteira, 1 hora. Os maltes especiais, eles dão um aroma muito bom durante a moagem, e na minha opinião tem que usar os maltes especiais que eu sugiro nessa receita. Talvez não a melanoidina, mas a melanoidina ela traz ali, a quantidade que eu usei também é pequena, mas trouxe ali um caráter bem interessante, então eu sugiro que mantenha a receita assim, mas se não quiser usar a melanoidina também, ok, perfeito, tá? Terminando a abraçagem, a gente vai pro mash out. Mash out eu deixo geralmente em 78 graus ali, por uns 10, 15 minutos, e eu deixo o mash out somente para fazer a clarificação, né? Essa breja está muito clarificada. Também eu uso o Flock G, que a Produz me forneceu. Ele, na minha opinião, ele é melhor que o Weirflock, mas também funciona muito bem o Weirflock, tá? E aí é a mesma empresa, então não estou falando de concorrência, tá? Tô falando da mesma empresa. O Flock G, para mim, ele entregou um mosto mais clarificado. Depois disso é 1 hora de fervura. Como eu disse, a lupulagem aí a gente vai mandar em 60 minutos e depois em 30 minutos. O lúpulo, como eu disse, não é o foco principal, ele vai trazer ali um leve sabor de lúpulo, quase não aparece aqui, e ele tá ali mais pro amargor, né? E aí o amargor a gente vai comentar sobre ele, mas o amargor ele tem que estar presente. É uma cerveja que não é extremamente amarga, mas ela tem um amargorzinho dela, tá? É uma cerveja que ela é feita para ser bebida assim de balde, então ela tem que ter um alto drinkability, ela tem que ser fácil de beber, é uma cerveja extremamente fácil de beber, para você pegar ali uns 10 litrinhos no seu fim de semana e matar ele sem dó. Terminando a fervura, a gente vai para a parte de resfriamento. Resfriou, manda o moço para dentro do fermentador aqui, e eu fermentei com a US05. O resfriamento eu não consigo mandar para a temperatura que eu gostaria, né? No meu resfriamento ele é precário, digamos assim, porque eu não tenho espaço físico para ter um sistema melhor de resfriamento. Se vocês tiverem espaço, dá para usar um pré-chiller. Então, por exemplo, vocês colocam o resfriamento do jeito que vocês tiverem. Se vocês tiverem um chiller de imersão, aí não sei se vale a pena tanto o pré-chiller. Quer dizer, compensa, mas não para o primeiro momento. No primeiro momento eu faria o seguinte, eu passaria água ali no chiller de imersão, água corrente mesmo, da caixa d'água, da rua, não importa. Baixaria ali para em torno de uns 40 graus, 50 graus, e dali para frente passaria água gelada, passando aí então pelo pré-chiller. Sairia da rua, passaria pelo pré-chiller, que pode ser um chiller dentro de um balde com água e gelo, por exemplo, baixando a temperatura. Dali você mandaria para dentro do seu chiller, na sua panela, e baixaria mais. Se você usar chiller de placas, compensa vocês fazerem o seguinte, passar pelo pré-chiller. Então a água da rua passa pelo pré-chiller, baixa bastante a temperatura da água e aí manda para o chiller. E ali no contrafluxo mesmo do chiller de placas, ou do chiller de contrafluxo mesmo, no chiller de placas ele vai entregar uma cerveja mais gelada, né? Um mosto mais gelado.
No meu caso, eu não tenho essas condições, então eu chego ali em torno de uns 28, 30 graus, 35, depende da temperatura externa, depende da temperatura também da água da rede. No meu caso, eu pego a água da caixa do prédio, então tem uma alteração bem grande, para falar a verdade, dessa temperatura. Mando para o fermentador, como eu disse, fermentei com o S05, que é ela tem que ter uma fermentação neutra, não é uma cerveja esterificada. Talvez esse daí seja até uma diferença ali da Bitter, porque a Bitter você pode usar uma S04, por exemplo. Aqui não, aqui eu fermentei com um S05. Foi uma fermentação de mais ou menos uns 7, 8 dias em 17 graus, 17,5. Eu inoculo a levedura com 17 graus ou 16 graus, um pouco abaixo da temperatura de fermentação. Inoculo, jogo o pacotinho direto. Quem quiser hidratar pode hidratar, quem quiser fazer um starter pode fazer um starter. Eu jogo direto. Então jogou, tampa, não precisa chacoalhar, não precisa nada. As leveduras vão decantar e elas vão fermentar, fiquem tranquilos, tá? Para quem não tem esse conhecimento, essa experiência, pode jogar, vai ficar um pó em cima mesmo. Você fala, putz, não vai descer, não vai fermentar, vai descer, vai fermentar normal, tá? Não importa o fermentador, se é igual esse, que é um inox pressurizável, se é bombona, se é balde, não importa, todos vão funcionar da mesma forma. A fermentação durou mais ou menos uns 7 dias. Depois disso, eu subo ali para mais ou menos uns 22, 23 graus, não é nem para questão de descanso de diacetil, porque o descanso de diacetil já ocorre naturalmente numa fermentação ale, que ele ocorre acima de 16 graus. Como a gente fermenta em 17, 18, 19 graus, tem cerveja até que em 26 graus, se for umas belgas, que inclusive eu estou fazendo uma, vocês vão ver logo mais. Então já acontece o descanso de diacetil. Depois disso, eu mando direto para cold. Tem gente que faz uns passos que dizem que traz um benefício ali para questão de clarificação da cerveja. Eu nunca fiz o teste, já li sobre isso. Não vou dizer que não faça sentido, porque faz sentido essa teoria. Mas eu mando direto, deixo aqui. Esse fermentador, cara, não clarifica a cerveja, não adianta. O Jamal até tem um curso, que eu até fiz esse curso, obrigado Jamal, ele me mandou. E nesse curso ele explicou a dificuldade que tem para clarificar a cerveja nesse fermentador. É praticamente impossível, mas isso pela questão da movimentação do líquido mesmo, que é a forma que o líquido se mexe, né? Porque quando você resfria um líquido ou aquece, tem uma movimentação natural dele, tá? Lá dentro. E essa movimentação faz suspender as sujeiras do fundo, digamos assim. Então, a gente não vai conseguir uma clarificação nela. Essa clarificação aqui eu consegui porque é tempo de barril, só isso, entendeu? O meu barril com certeza tá com uma lama decantada no fundo. Então a gente deixa no barril, o barril ele tem uma capacidade absurda, até porque ele é muito fino e alto, né? Diferente desse cara aqui, esse daqui parece um torpedo, né? Mais grosso. E o barril não, é mais estreito, então favorece pra caramba. Além do que, a movimentação do líquido ali é diferente. A temperatura que o barril recebe do freezer, do frigobar, da geladeira, é uma temperatura não tão punk, não tão forte, não tão potente como é esse cara aqui. Esse cara, ele passa uma serpentina em volta dele que deve gelar ali quer dizer, o gás deve estar mais ou menos a uns menos 30 graus, menos 18, depende ali do sistema, entre menos 18 a menos 30, vai, menos 18 a menos 25 mais ou menos, para um fermentador comum, que é como se fosse um freezer. Isso aqui é como se fosse um freezer. Se eu quiser, eu congelo uma cerveja aqui dentro, entendeu? Mas por essa questão dessa temperatura ser tão baixa, ela causa uma movimentação diferente do barril. Então isso daqui é tempo de barril. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, vamos para o serviço. Vocês já estão vendo aí o serviço. Eu uso a piquenique. Por que eu uso o piquenique? Porque ela é fácil. Ela tá sempre ali dentro e tá sempre sanitizada, sempre limpa, a cerveja tá sempre pronta, não tenho perda de cerveja aqui, igual eu tenho aqui na linha, por exemplo, então compensa demais. O serviço aí eu faço com um bar, e o que me reduz ali a vazão, para não fazer tanta espuma no copo, é justamente o tubo. Então um tubinho fininho de 5,32, 1,20 m mais ou menos é mais do que o suficiente, tá? A extração aí eu tô fazendo em um bar, 1,2 bar, que é mais ou menos a pressão que eu uso para fazer a extração na temperatura que eu estou bebendo essa cerveja, que deve estar em torno de uns 5 graus por aí. Bom, agora vamos lá, eu vou colocar um pouquinho de espuma aqui para ficar mais apresentável. Pronto. A gente fala demais, né? Acaba
Cara, essa cerveja ficou extremamente transparente. Tá muito bonita essa cerveja, tá bonita demais mesmo. Vamos ver que cor que vocês estão vendo aí. Vou colocar num ponto aqui mais... Vou colocar aqui na frente do... Olha lá. Olha isso, cara. Cara, é impressionante como ela está bonita, essa cerveja. Ela tá muito bonita mesmo. Isso daqui basicamente é a melanoidina que dá essa cor. E o Red X, né, que é um malte que eu achei fantástico esse malte, mas fantástico. Bom, vamos lá, no aroma. No aroma eu sinto um aroma bem presente de biscoito. Parece cream cracker lá. Um aroma de caramelo. Então parece até um aroma doce. Um tostado bem presente aqui. Não é torrado, entendeu, galera? Não é torrado, torrado é outra coisa. Tostadinho mesmo, aquele cheirinho de pãozinho que você põe ali, deixa na manteiga, mais ou menos, aquele aroma, sabe? Que você deixa tostar um pouquinho, aquele que fica dessa cor praticamente, marronzinho. Não é o escuro, não é aquela cor preta, não. É o tostadinho. É a cor antes de ele ficar, de queimar, de torrar mesmo, entendeu? Aí eu sinto aqui, lógico, também um aroma leve de lúpulo, não muita coisa. Esterificação não tem alguma. 100% limpa a fermentação. Agora vamos ao sabor. O sabor segue o aroma, então um sabor tostado, maltado na boca. O amargor está bem leve, para falar a verdade, de repente poderia até aumentar um pouco, mas eu acho que ficaria fora do estilo, porque eu bati ali bem no toco da receita, né, do limite máximo. Tá bem legal, mas também eu acho que tem a questão da safra do lúpulo. Eu não fiz o cálculo direito, mas daria para aumentar um pouquinho. Esquecendo um pouco do BJCP, eu aumentaria um pouquinho para ficar mais interessante, mas ela não tá fora, tá? Não é uma cerveja doce, apesar do aroma adocicado, ela não é uma cerveja doce. O que fica na boca basicamente tem um dulçor inicial, mas o que fica na boca depois é um amargor leve, mas muito leve aqui, entendeu? Então, assim, não é uma cerveja para ser pesado. O objetivo dela é esse: você beber, sentir o sabor inicial, sentir aroma, tal, não sei o que, mas depois sumiu para você beber de novo. Ela tem que ter um drinkability alto. Apesar de eu ter feito ela com 67 graus, o corpo dela não fica corpuda, não. É uma cerveja com corpo bem baixo, para de novo favorecer o drinkability. É uma cerveja para você tomar de boa, sem sofrer, digamos assim, se é que alguém sofre bebendo, né? Mas ela ficou bem redondinha, cara. Ela ficou... Eu acho que essa daqui foi a melhor receita que eu fiz de Red Ale, que foi justamente uma tentativa de repetição da minha primeira Red Ale. Eu já fiz pelo menos umas 4, 5 Red eu já fiz. Mas assim, as outras 3 ficaram... Não é piores. Piores porque não ficaram melhores, né? Mas assim, a primeira foi a melhor, a mais interessante, né? E essa daqui eu fiz uma repetição da primeira com algumas alterações. Para ser sincero, essa daqui se tornou, na minha opinião, a melhor Red que eu já fiz. Então vale muito a pena a repetição e repitam exatamente o que eu coloquei aí de malte. Eu sei que algumas pessoas vão falar que não precisa melanoidina, e eu sei disso, ok, beleza, mas eu acho que trouxe um caráter bem interessante e eu manteria. Bom, galera, é isso aí. Se vocês quiserem receita lá com o Ale, só chamar ele direto, ele vai ajudar vocês. Façam exatamente igual a essa. E depois é tempo de barril, tempo de garrafa. Invasa ela aí no Prime. Se você não tiver sistema de CO2, invasa no Prime, deixa ela de pezinho ali e deixa guardadinha tranquila ali, tá? E já guarda de pé, que isso é uma técnica interessante para quem faz Prime, porque se você guarda as garrafas deitadas, a lama, porque ela vai gerar lama, porque a questão para refermentar, as leveduras que estão em suspensão, elas vão se multiplicar para consumir aquele pouco de açúcar que você colocou para fazer o gás e para fazer um pouquinho de álcool também, mas principalmente o gás. E aí essas leveduras, elas vão decantar em algum momento. Se você guardar a garrafa deitada, ela vai guardar na lateral da garrafa. E quando você for servir, para você abrir a garrafa, você tem que colocá-la de pé. No momento que você faz esse movimento, a lama do lado, ela acaba deixando turva a sua cerveja. Deixa gelar a cerveja de pé, que daí você vai ter uma cerveja mais clarificada. E daí também não toma o fundo, né? O fundo, se você quiser tomar, ok, toma. Quem tá começando na cerveja artesanal, toma aquilo. Eu, para falar a verdade, eu não tomo, eu jogo fora. Eu já bebi muito aquilo, eu sei que não é gostoso, mas a gente quer aproveitar até a última gota, né? Então beleza, quer tomar, toma. Mas não joga no primeiro copo não, vai lá, joga, pega só a nata, só o néctar
bebe aquilo, aí depois sim, deixa um tanto no final e toma tudo se você quiser, beleza? Agora, se você for tomar diretão, coloca todo o líquido num copo, que é melhor e mais interessante, e aí quando você perceber que tá começando a vir a borra, você para e joga fora aquela borra, tá? Joga fora as leveduras. Você vai ver que a sua cerveja vai ficar extremamente clarificada também, beleza? Galera, muito obrigado por assistir. Estou aqui com o meu copo do Mundial de Labieri, um evento que a Dupap me proporcionou. Tamo junto, até a próxima. Cheers! Esse tostadinho é bom demais.